Ok, então vamos agora implementar, né, aqui o upload da foto do colaborador. Tá? Então aqui no controller, né, no colaborador controller, vamos criar aqui um método, né, um método tipo void, chamar esse método de upload foto. Tá? Bom, esse método, tá, ele vai ser um método do tipo, vai ser chamado, né, através de uma requisição do tipo post, tá? Nós vamos ter que definir aqui um caminho, né, para essa requisição. Então nós vamos definir aqui como /upload e temos que passar aqui, nós temos que receber, na verdade, né, aqui nesse método, dois parâmetros, tá? O primeiro parâmetro é o arquivo, né? No caso aí a aplicação cliente vai fazer o upload de um arquivo, né, que é a foto do colaborador, tá? E o segundo parâmetro é o ID do colaborador, para que essa foto que seja enviada, né, que foi enviada, seja vinculada ao colaborador, tá? Então aqui no caminho nós vamos receber aqui somente o ID, tá? E esse arquivo ele vai ser passado via parâmetro. Então nós vamos ter que utilizar aqui a anotação request param, tá? E nós vamos utilizar aqui também o multipart file, aqui do Org Spring Framework. E também aqui, no caso o ID, ele vai ser um path variable, ok? Ok, então aqui no controller, né, definimos o caminho, né, que vai ser realizada essa requisição, o tipo de requisição que é um post, e temos os dois, os dois atributos sendo recebidos aí como parâmetro. Agora aqui no serviço, né, no colaborador service, nós temos que também implementar essa funcionalidade. Tá? Aqui nós não precisamos das anotações. Ok. E aqui nós temos que fazer o seguinte, nós temos que pegar, né, o caminho, né, no caso a pasta no servidor, né, a pasta real do servidor, onde será armazenado essa foto, né, essa imagem aí do colaborador. Tá? Então para isso nós teremos que ter aqui um outro atributo, né, que no caso será um servlet context, tá? Ok, vamos anotar aqui como auto-wired, né, para que o Spring nos forneça uma instância desse objeto. E agora nós vamos pegar aqui o caminho, né, do arquivo e vamos buscar aqui através do método getRealPath aqui do contexto, tá? Inicialmente vamos pegar aqui a pasta raiz, né, de onde está a localização do servidor, né, de onde os arquivos estarão localizados, tá? Ok, feito isso, então agora nós precisamos salvar o arquivo, né, salvar a foto do colaborador. Então vamos aqui criar um arquivo, new file. Vamos definir aqui como caminho do arquivo. Mais o ID do colaborador, mais vamos definir aqui como padrão a extensão JPG para essas imagens, tá? Ctrl Shift O aqui para organizar os imports. Ok. E agora nós podemos fazer aqui o seguinte, ó, utilizar no caso aqui do file, nós não podemos utilizar o mesmo nome, tá? Então agora nós vamos aqui no file transfer to photo, né? Então nós vamos pegar aqui as informações do multipart file, né, e armazenar aqui na foto, né, salvar aqui nesse arquivo, ok?
aqui é necessário tratar uma exceção. Então vamos aqui, ó, na verdade vamos adicionar o throws exception, tá? Vamos fazer o seguinte, aqui eu vou deixar uma exceção geral, tá? E depois, se você tiver interesse, você trata as respectivas exceções, ok? Bom, no caso aqui, esse método ele não deve ser private, tá? Ele deve ser public. E da mesma forma aqui no controller, né? Nós definimos como private, mas o mesmo não deve ser private, ok? Então temos aqui o seguinte, primeiro buscamos o caminho do arquivo, né, a pasta, a localização real de onde o servidor está sendo executado, né. No caso aqui nós definimos, aqui ó, nós vamos ter que fazer uma alteração, tá? Vamos adicionar aqui o seguinte, vamos adicionar aqui a pasta images / colaborador. Aqui no caso são 2 barras. Ok. Então nós vamos armazenar as imagens dos colaboradores, né, aqui dentro da pasta images, colaborador, o respectivo ID e a extensão JPG como padrão, tá? Então aqui agora no controller é necessário chamar lá o método upload foto do service, tá? E aqui vai ser necessário tratar essa exceção, ok? Por enquanto vamos apenas deixar aqui o print stack trace, tá? E vamos fazer um teste com esse código. Então vamos aqui executar a aplicação. Ok, o servidor está rodando, vou limpar aqui o console e agora vamos aqui no Postman, né? E vamos realizar uma requisição então para colaborador. Eu já tenho até aqui salvo. Então nós temos aí o upload, né, que é o caminho e o ID do colaborador, tá? Só que para realizar essa requisição, nós precisamos aqui, né, utilizar o seguinte, tá? No caso aqui, no body, nós temos que marcar aqui a opção form data, ok? Temos que definir aqui no caso a chave, né, que foi o nome do parâmetro. Opa! Na verdade aqui nós não definimos o nome do parâmetro ainda. Então aqui nós temos que definir um nome de parâmetro, tá? Para esse multipart file. Vamos definir aqui como foto, tá? Então é esse nome que nós temos que definir aqui nessa chave. Aqui vai ser um parâmetro do tipo file, tá? Eu vou escolher aqui um arquivo. No caso eu tenho algumas imagens aqui, tá? Vou selecionar aqui essa imagem, por exemplo, e vou tentar realizar essa requisição. Temos aqui um retorno 401, tá, de não autorizado, mas a princípio parece que não está relacionado com o token, tá? A mensagem que nós temos aqui, ó, que essa requisição, né, ela não é uma requisição multipart, tá? Assim, ó, aqui no caso dos headers, né, nós temos que remover aqui, ó, esse content type, tá? Que aqui no caso está definido como application JSON, tá? No caso aqui nós vamos enviar um arquivo, tá? Vamos realizar a requisição novamente, ok. Agora sim, temos aqui um status 200, né? O status 200, ok. E e aqui nós temos uma exceção. File not found exception.
assim, o que pode ter ocorrido aqui é o seguinte. Eu vou copiar aqui esse caminho, tá? E vou colar aqui. Olha só, nessa pasta aqui, né, que é onde está sendo, que o Tomcat, né, está armazenando aqui os arquivos dessa seção, não há nenhuma pasta, né, pasta aqui com o nome images colaborador, tá? Então o que nós temos que fazer aqui? Nós vamos ter que criar essa pasta, tá? Então aqui nós vamos fazer o seguinte, ó, aqui no serviço, tá? Vamos fazer aqui o seguinte, copiar aqui esse código, tá? E aqui no caso, vou mudar para pasta. Vou remover aqui esses itens. E aqui eu vou fazer uma verificação. Se essa pasta existe, tá? Se ela não existir, então eu vou chamar aqui o método mkdirs, né? Ou seja, ele vai criar essas pastas, tá? Ok. E agora sim, eu vou aqui, ó, substituir pasta.get absolute path. E aqui eu tenho que concatenar com o seguinte. Que adicionar aqui uma barra. Ok, salvar. Vou limpar aqui. Aparentemente já reiniciou. Vou tentar realizar a requisição novamente. Temos aqui um status 200, né? Ok. Vamos analisar aqui. Agora não ocorreu nenhuma exceção, só que nós não temos nenhum arquivo aqui. Provavelmente, tá? Vamos aqui fazer o seguinte. Aqui system.out.println caminho do arquivo, tá? O que pode ter acontecido aqui? Como o servidor, né, o Spring Boot aqui foi reiniciado, aquela pasta, né, aquela pasta que nós visualizamos anteriormente, essa pasta aqui, tá? Ela foi alterada, né? Essa aqui é uma pasta temporária, ok? Então, provavelmente não está mais aqui nessa pasta, né? O servidor não está mais utilizando essa pasta, ok? Eu vou aqui limpar, realizar a requisição novamente, status 200, ok. Vamos analisar aqui a pasta onde foi armazenado aí essa imagem, tá? Aqui, agora sim. Então nós temos aqui a pasta images, colaborador, e aqui a imagem que foi selecionada, tá? Se eu selecionar aqui uma outra imagem, vamos aqui em escolher arquivo, por exemplo, essa aqui é RP Lite. Realizar a requisição, ok, status 200, tá? E aqui nós temos a imagem alterada, ok? Bom, então é isso. Então, esse é o procedimento, né, que deve ser feito aqui para, no caso, para armazenar a foto, né? Só que aqui ainda está faltando armazenar, né, no caso aqui no colaborador, essa informação, né, a localização dessa pasta, tá? Então vamos realizar esse procedimento. Então, depois de armazenar a foto, o que será feito aqui? Nós vamos aqui, ó, colaborador, criar aqui um objeto da classe colaborador, tá? E vamos buscar, né, o colaborador lá do banco de dados. No caso aqui, nós temos aqui o método busca por ID, tá? Então vamos passar o ID como parâmetro. Logo depois nós temos aqui o colaborador
o set photo 34, tá? Então nós vamos definir aqui o seguinte. No caso desse parâmetro aqui, tá? Como ele terá que ser mostrado lá pela aplicação cliente, né, que vai ser uma aplicação web, a princípio, né, será uma aplicação web, então aqui nós não vamos armazenar esse caminho real aqui do servidor, né? Nós temos que armazenar aqui somente essa parte aqui, né, no caso images/colaborador, tá? Porque esse caminho real do servidor não tem necessidade de informar para a aplicação cliente, tá? Então nós só precisamos armazenar essa parte aqui, né, que no caso é o images/colaborador, tá? E também tem aqui um outro detalhe, né? Nós temos que alterar essa barra, colocar aqui uma barra invertida, tá? E agora aqui sim, nós temos que adicionar, né, concatenar com o ID do colaborador, tá? E logo depois nós vamos aqui utilizar o método salvar objeto, passando aí como parâmetro o colaborador, ok? Então vamos aguardar aqui, ok, reiniciou, eu vou limpar, vamos realizar uma nova requisição, ok, status 200, e aqui agora no banco de dados eu vou atualizar, e agora sim nós temos aqui, ó, a imagem vinculada a esse colaborador, né? No caso aqui é o colaborador cujo ID é igual a 1, né? Que nós passamos ali como parâmetro, tá? Se nós alterarmos aqui o parâmetro para 2, vamos realizar a requisição novamente, status ok, vamos verificar aqui no banco de dados, ok, e nós temos aí o vínculo, tá? Só que agora essa pasta ela foi alterada novamente. Então nós temos aqui uma outra pasta. Vamos aqui abrir essa outra pasta. Images, colaborador. E aqui nós temos duas imagens, né? No caso aqui está a mesma imagem porque nós não alteramos, tá? Então vamos aqui realizar uma nova requisição. Só para mudar aqui o arquivo, né? Vamos enviar, ok. E aqui na pasta nós temos aí as respectivas imagens, ok? Bom, então é isso. Então esse é o procedimento, né, que deve ser realizado então para salvar, né, a foto, né, para realizar o upload da foto e salvar a foto, tá? E é interessante também, né, que seja realizado aqui, ó, um tratamento dessa exceção, tá? Então para isso nós vamos fazer aqui o seguinte, vamos criar aqui no pacote com T2TI Syscom Exception. Eu vou copiar aqui essa classe e agora vamos definir aqui como upload exception, tá? No caso aqui do upload exception, vamos definir aqui o status para vamos pesquisar aqui. Bom, aqui nós vamos fazer o seguinte, tá? Vamos definir aqui um erro padrão, tá? No caso aqui um erro interno do servidor, né? No caso lá um HTTP 500, ok? Então vamos salvar aqui esse cara. E aqui no controller nós vamos fazer o seguinte, ó, throw new upload, upload exception, né? E vamos aqui só passar a mensagem que foi retornada aí da exceção, tá? O interessante é que você retorne uma mensagem, né, mais amigável para o usuário, tá? Mas por enquanto aqui nós vamos apenas retornar
essa mensagem, né, caso ocorra algum erro aqui durante esse procedimento, tá? Bom, então, no caso aqui, esse é o procedimento, né, para realizar o upload e salvar os dados lá aqui na pasta, né? Então vamos fazer aqui um último teste. Vamos rodar o servidor novamente. E nós vamos fazer aqui também o seguinte. Vamos fazer aqui uma requisição, tá? No caso, as imagens elas não vão estar aqui mais nessa pasta, tá? Ali é uma pasta temporária, aqui o Tomcat, né? O Tomcat embutido ali do Spring Boot cria. Vamos tentar fazer aqui uma requisição novamente, né, de uma imagem. Ok, opa, aqui deu não autorizado. Vamos ver se ocorreu aqui alguma exceção. Nenhuma exceção. Provavelmente o token, né, que está inválido. Temos que realizar uma autenticação novamente. Vamos aqui em login, enviar, vamos copiar esse token, vamos alterar aqui no header, ok, vamos lá em form data, o arquivo já está lá, e aqui ocorreu um erro interno. Assim, no caso aqui nós temos que mudar para colaborador, upload. Vamos enviar. Agora sim, o status 200, ok. Vamos pegar aqui essa pasta, né, só para a gente visualizar a imagem. Ok. Temos aqui a imagem. E agora, tá, se nós fizermos uma requisição diretamente para essa imagem, o que vai ocorrer? Temos aqui o 1.jpg, tá? No caso aqui vai ser uma requisição do tipo GET. Se eu fizer a requisição por aqui, a imagem foi visualizada sem problemas. Por quê? Porque aqui nós estamos enviando um header de autorização, tá? Agora, se eu fizer a requisição GET, né, aqui pelo navegador, por exemplo, olha só o que vai ocorrer. Status 403, né? Nós teremos um acesso negado. E na aplicação cliente, tá? Muito provavelmente essas requisições, né, para as imagens, elas não serão realizadas com um cabeçalho de autorização, tá? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos autorizar, né, o acesso a essas imagens aqui sem a necessidade desse cabeçalho de autorização, tá? Então o que nós temos que fazer? Nós vamos vir aqui na configuração do sistema, tá? E adicionar aqui o seguinte, né? Barra images, barra all, tá? Vou salvar. Ok. E vou tentar realizar aqui a requisição novamente. E agora mudou o erro, tá? Nós temos aqui o erro 404, tá? Por quê? Porque nós realizamos ali, reiniciou o servidor, então provavelmente aquela imagem também já não está mais salva, tá? Vamos fazer aqui uma requisição novamente, lá para o colaborador, upload, vamos enviar. Opa, aqui nós temos que mudar o método, né, para o método post. Aqui está correto. Ok. Status 200. E agora vamos aqui no navegador, tentar acessar essa foto. E agora sim,
a foto foi visualizada sem problemas, ok? Bom, então é isso. Então, essas são as alterações, né, essas implementações que devem ser realizadas aqui para upload aqui da imagem, né, do colaborador.